Então, aí conversando com todo mundo, né? Inclusive algumas pessoas ligadas ao Andreas, jogadores do elenco, alguns eu converso, é geral, tá? Isso é informação, é apuração. O elenco do Flamengo quer a permanência do Andreas Pereira, tá? Ele é um jogador muito querido por todos. A Isa deve saber, né? Inclusive, ele é um jogador que poucos sabem, ele transita em todos os lados. A gente não fala, não é questão de panela, tá, gente? Mas a gente está falando de afinidade. Tem grupos que têm mais afinidade, né? Um grupo aqui, o outro grupo ali, que tem mais afinidade. E o Andreas, ele é um cara que transita bem em todos os grupos. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte: o elenco do Flamengo já expôs internamente. Óbvio que eles não decidem nada, quem tem que decidir é a diretoria, é o presidente Rodolfo Landim, é o dirigente, é o Marcos Braz, que é o vice de futebol. Mas os jogadores do Flamengo, internamente no Ninho do Urubu, já deixaram claro que eles desejam e que acham importantíssima a permanência do Andreas Pereira no Flamengo. Ou seja, o jogador é muito querido no grupo, tá? E tem já os seus defensores, vamos dizer assim, que desejam a permanência dele. Mas isso é uma decisão que cabe à diretoria, tá? O Paulo Souza mesmo também já expôs o desejo que ontem na coletiva, né, que o Andreas continue. Ficou claro que ele quer que o Andreas continue, deixou isso claro. Então, o staff do jogador falou que ainda não foi comunicado a desistência, tá? Me passou isso ontem, logo depois do jogo. Inclusive, um amigo muito próximo do Andreas me falou o seguinte ontem, acho que eu comentei com vocês, né? Os humilhados serão exaltados. Eu falei para ele até assim, cara, olha só, ainda é cedo para ser exaltado, porque a marca que ele tem é muito grande. Falei isso pro cara, hein? Ele precisa de muitas viradas e muitos êxitos para que isso seja apagado. Apagado não, que isso seja colocado no porão, né? Esquecido, esquecido. Não, não é esquecido, isso nunca vai ser esquecido. Colocado no porão, você deixa aquilo ali. Esquecido. Vamos guardar aquilo ali, um pouquinho e vamos pensar. Agora, essa mesma pessoa que conversava comigo sobre o Andreas, ela falava o seguinte: a gente sabe disso. O Andreas sabe disso. Os jogadores do grupo sabem disso. Só que olha, esse é o desejo, tá, de todos lá. Eles querem que o Andreas tenha a chance de reescrever essa história, né? Então foram essas as palavras, Isa, dele para mim, eu lembrei agora. A gente quer que o Andreas possa reescrever essa história. Essa foi a palavra dele, né? E aí ele falou isso, que tanto ele quanto outro jogador que eu conversei, que é um desejo, né, internamente, isso já foi exposto, que ele continue, né? Então, cara, o Sancil, não é corporativismo não, tá, cara? Desculpa, eu vou discordar de você nessa daí. Opinião do elenco, os caras gostam dele, os jogadores gostam dele. Inclusive, o que foi falado é dessa forma, que eles não vão decidir nada. Eles não decidem nada. Os jogadores não decidem se o Andrés vai ficar. Quem vai decidir é o presidente Rodolfo Landim. O desejo é porque ele é muito querido internamente. E esse mesmo desejo tinha com o Michael, tá, gente? E o Michael foi vendido assim mesmo, tá? O grupo, na época, expôs que gostaria que o Michael continuasse pela história que ele teve, pela reviravolta que ele teve, pela recuperação do Michael. E internamente todos adoravam o Michael e queriam a permanência do Michael, né? E acabou que o Michael foi vendido assim mesmo. Então eu não vejo como corporativismo não, Sancil. Obrigado aí pela sua mensagem, tamo junto. Eu vejo como os caras expondo um desejo, né, que ele continue como foi com o Michael, que acabou vendido, né? E o próprio Paulo Souza ontem. Então foi corporativismo do Paulo Souza? Não, ele deu a opinião dele, que ele gostaria de poder contar, né, o Isa, com o jogador. Ele vê qualidade no jogador, assim como os outros acreditam que ele possa reescrever essa história. E o próprio Paulo Souza, na coletiva de imprensa, Papa, Bruno, Tio e galera que está acompanhando a gente, o próprio técnico falou que essa é uma decisão que o Flamengo vai tomar e que não depende dele, que depende do Flamengo, do Andrés e também do Manchester. Então, assim, eu acho que nesse momento, uma manifestação dos jogadores, né? E aí cada um entende o que é válido e etc. Mas, assim, os jogadores se manifestarem a favor da continuidade do Andrés não quer dizer que eles vão mandar na negociação, que eles vão interferir em alguma coisa.
É óbvio que pode ajudar para o atleta, se ele quer continuar no clube, porque seria muito mais fácil se ele não fosse querido, se os jogadores não gostassem dele e etc. Mas, assim, os jogadores manifestarem esse interesse pela continuidade do Andrés, acho que é por também entenderem que o Andrés pode voltar a render. Ontem a gente viu, e até era um assunto que a gente ia falar aqui, o Andrés, assim que ele faz o gol, ele tem uma postura de retomada na sua confiança, na minha visão, no meu entendimento, ele vai para a bola, ele busca mais, ele tenta tirar mais, ele tem mais confiança quando dá um passe, e depois a gente viu, ele fez o gol e depois ele vai dar assistência para o Gabi. Então, assim, é uma retomada na confiança que o Andrés precisava. Faltando um mês, né, para o empréstimo do Andrés acabar. Acho que foi por causa do meu fone de ouvido. Faltando um mês, né, para o empréstimo do Andrés acabar. Então, assim, nesse momento, né, eu entendo o torcedor, e o Daniel mandou aí, foi falar bem do Andrés Vasco, o Pedro mandou, Pitico faz um gol e um jogo bom depois de 300 jogos jogando mal, torcida do Flamengo compra o Pitico. A galera, né, ainda receosa em relação a essa compra. Eu acho o seguinte, pelo valor que estava sendo publicado, que a gente também sabia, acho que é um valor muito alto. Muito alto, muito alto. Né? Sempre falei isso. 10 milhas, né? 10 milhas. Foi? Não, 10 milhões de euros, não era esse o valor? 10 milhões de euros, pois é muita grana, é muito dinheiro. Só que eu tenho aí um contraponto para vocês e para a galera do chat, mas é bom que a gente debate aqui, aí para o Tio também. Eu já falei sobre isso aqui. Eu concordo que o valor é altíssimo, eu concordo. Para mim não vale esse valor. Só que tem uma outra questão. O Andrés serve ou não serve? Esqueçam o valor agora. Esqueçam o valor. O Andrés serve ou não serve para ser jogador do Flamengo? Porque se a gente discute valor, é porque a gente aceitaria por um valor mais baixo. Então é sinal de que ele serve. Né? Então, se a coisa fica no preço, 60 milhões de reais, 10 milhões de euros é muito dinheiro. Se fosse a metade, se fossem 20 milhões de reais, né? Ou seja, se fosse um valor muito mais baixo, a gente aceitaria ele no grupo. Porque a discussão é boa, porque realmente eu digo, se a gente discute valor, é porque a gente está dizendo que ele serve. Só não serve pelo valor que está sendo, né, proposto pelo Manchester. Mas é justamente esse o ponto. Quem não ele serve, joga bem, cara. Vou falar, ele tem qualidade. Ele tem qualidade e, olha só, teve uma falha que marcou a vida dele, marcou a carreira dele, marcou também ele no Flamengo, mas ele tem qualidade e eu, apesar de eu ver um monte de gente escrevendo no chat que não serve, como eu tenho personalidade, eu acho que serve, tá? Eu acho que serve, mas eu acho o valor alto. Eu sou sincero, eu acho o valor alto. Então, mas é porque... Eu concordo com você. Eu também acho que serve, já falei aqui. Tecnicamente falando, o Andrés é bom jogador. Ele tem bom passe, ele tem bons lançamentos, ele tem boa finalização, ele tecnicamente é bom jogador. Agora, a gente sabe que quando isso aqui está ruim, e aí provocado por ele próprio, ninguém tem culpa daquilo que aconteceu, a culpa é dele, ele está marcado por isso, mas se a retomada da confiança faz a diferença na vida de todos nós, com confiança é sempre muito melhor, de fato, eu também considero que ele é um bom jogador tecnicamente. Mas a discussão boa é o seguinte, quem acha que ele serve, e é o meu caso, é o seu caso, Papa, não sei se a Isa e o Tio pensam assim, mas cada um com a sua opinião, tá tudo certo, galera. Quem acha que ele serve, aí vai debater a questão do valor. Quem acha que ele não serve, não pode aceitar ele por valor nenhum, nem se fosse mais barato. Entende? Por quê? Não serve, então já que não serve, cara, nem por R$1 milhão serviria. Porque não serve, quem acha que ele não serve, é porque acha que ele é ruim. E se ele é ruim, ele não serve para o time.